Você já teve aquela sensação de que algo está prestes a acontecer, mas ninguém ao seu redor parece notar? Como se o mundo inteiro estivesse distraído enquanto uma voz grita, quase suplica, tentando acordar quem ainda pode ouvir. Pois é, esse vídeo é um alerta direto do céu, e talvez seja o último antes do silêncio. Então, já faz o seguinte: confere se você está inscrito no canal, ativa as notificações e deixa o like para ajudar, porque teremos muitos vídeos como esse, por aqui. Agora respira fundo e assiste até o final, porque o que vamos falar aqui pode mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo, inclusive o que está prestes a vir. Tem gente que ainda acha que o Espírito Santo sussurra, mas a verdade é que ele está gritando, e não é um grito qualquer. É o tipo de clamor que atravessa o barulho do mundo, tentando romper a surdez espiritual de uma geração distraída, com o brilho das redes sociais, das novelas e dos próprios desejos. Enquanto isso, o céu inteiro entra em movimento, como se o tempo tivesse entrado em contagem regressiva. Só que poucos estão ouvindo. É como se a humanidade estivesse numa sala com as janelas fechadas e fones no ouvido, enquanto do lado de fora alguém bate desesperadamente. O Espírito clama por arrependimento, por retorno, por sensibilidade. Mas quem está disposto a parar tudo para escutar? Até nas igrejas, muitas vezes, o som dele é abafado pelo ruído das programações, dos holofotes, das performances. O clamor continua insistente, mas e se for a última vez que ele tenta alcançar? Imagina estar dentro de um carro em alta velocidade, rumo ao abismo, com o GPS gritando, recalcular rota, e ainda assim ignorar o alerta. É isso que está acontecendo em escala global. A vida segue, os convites celestiais chegam, mas a agenda está lotada demais para encaixar, Deus. E o mais assustador, nem todo mundo vai ter a chance de ouvir esse grito de novo, porque chega uma hora em que até o céu se cala. E aí... É estranho pensar que enquanto o mundo se afunda cada vez mais no caos, o arrependimento virou quase uma palavra esquecida no dicionário da fé. As igrejas, que antes vibravam com mensagens que cortavam como espada, agora muitas vezes sussurram, sermões suaves, com medo de desagradar. Alguns líderes até preferem o aplauso do público à aprovação do céu. E nesse silêncio desconfortável, o pecado vai sendo normalizado, suavizado, tratado como algo cultural. Já reparou como se tornou fácil relativizar tudo? A mentira agora é estratégia, a inveja virou meta e o adultério, bom, ninguém é de ferro, dizem. Só que enquanto isso, o Espírito Santo continua apontando o caminho estreito, aquele que quase ninguém quer seguir. Não é sobre religião pesada, é sobre verdade, confronto, liberdade. Arrependimento não é fraqueza, é inteligência espiritual. Quer um exemplo prático? Quando alguém sente aquele incômodo na consciência depois de falar mal de alguém ou agir de forma egoísta, isso pode ser o Espírito tentando despertar. O que fazer? Dá para começar com algo simples, como o Salmo 51. Lê-lo, refletir e fazer dele uma oração. Pode parecer pequeno, mas isso abre uma porta enorme. E justamente sobre portas tem algo sério vindo aí. Noé parecia um maluco aos olhos do povo. Imagine um velho construindo uma arca gigantesca no quintal, falando que vai chover tanto que o mundo vai acabar, sendo que nunca tinha chovido antes. As pessoas riam, faziam piada, seguiam suas festas, seus casamentos, suas rotinas. Só esqueceram de um detalhe: quando o alerta vem do céu, ele não é baseado no que você vê, mas no que você crê. Hoje, a história se repete com detalhes assustadores. As festas continuam, agora com filtro de Instagram e trilha de TikTok, e a desobediência se tornou liberdade. Gente vivendo como se Deus fosse apenas um personagem mitológico.
E enquanto isso, o tempo da graça vai se esgotando. A voz que clama está enfraquecida nos ouvidos de uma geração que acha que sempre terá mais uma chance. Mas, e se for como nos dias de Noé? Muitos acham que vão ter tempo de se acertar com Deus mais para frente, depois que a vida acalmar, depois de alcançar tal meta, depois da aposentadoria. Mas nem Noé sabia o dia exato em que a chuva viria, só sabia que viria. E é exatamente esse o ponto. O Espírito Santo segue alertando, como um martelo suave batendo no coração. Só que tem uma hora em que o martelo para e a porta se fecha. Tem gente batendo na porta da fé, só depois que escureceu. No tempo de Noé, a porta da arca foi fechada por Deus, não por mãos humanas. E quando fechou, não teve jeitinho, apelo emocional ou empurrão que resolvesse. O silêncio do lado de dentro foi a resposta. Hoje essa mesma cena se repete no mundo espiritual. Portas que estiveram escancaradas por anos logo estarão trancadas e sem cópia da chave. A Bíblia diz que muitos baterão, clamarão, dirão: Senhor, abre para nós. Mas ouvirão apenas: não vos conheço. Dá um nó no estômago só de imaginar, não é? O problema é que a zombaria se tornou comum. Gente que ri de pregação, debocha de oração e transforma tudo em meme. Mas quando o riso vira desespero, já pode ser tarde demais. E o Espírito, ele avisa, alerta, suplica, até que se cala. A tragédia espiritual não está só no inferno, está em perceber que a porta estava ali o tempo todo e foi ignorada, que as oportunidades vieram através de vídeos, louvores, conselhos, até sonhos, e foram deixadas para depois, como quem adia uma ligação importante até perder o número de vezes. E para quem ainda ouve, mesmo que em eco, ainda há uma promessa que não é para todos, mas está de pé. Nem todo mundo vai escutar esse chamado, mas quem ouve e obedece carrega uma esperança que o mundo não entende. É como caminhar contra a correnteza, sim, mas com os olhos fixos num lugar que ninguém mais vê. Os fiéis, aqueles que renunciaram ao pecado, que escolheram a verdade mesmo quando doeu, têm uma promessa reservada, um lar eterno, um abraço que cura tudo, uma alegria que não cabe nas palavras. Enquanto o mundo corre atrás de status, os fiéis guardam tesouros invisíveis. São aqueles que, mesmo cansados, escolhem orar, que, mesmo humilhados, continuam crendo, que preferem perder para o mundo e vencer no céu. E essa fidelidade não passa despercebida. O Pai vê cada lágrima escondida, cada escolha difícil, cada não dito ao pecado. E tudo isso será recompensado, não com ouro, mas com glória. Quer um exemplo de fidelidade prática? Escolher perdoar quem te feriu profundamente, não porque a pessoa merece, mas porque você decidiu andar na luz, ou então manter a integridade num trabalho onde todos trapaceiam e ainda assim confiar que Deus é teu provedor. São essas atitudes quase invisíveis que constroem a estrada até o abraço do Pai. Mas antes de cruzar essa estrada, há um apelo que precisa ser respondido. Às vezes, tudo que o céu precisa é de um sim, sussurrado entre lágrimas. Só que esse sim precisa vir agora, enquanto ainda há tempo. A última chance não é uma figura de linguagem dramática, é uma realidade urgente. O Espírito Santo ainda está presente, ainda fala, ainda convence, mas ele não vai permanecer para sempre onde não é bem-vindo. E quando ele se cala, não é silêncio, é sentença. Sabe aquele aperto no peito? Aquela sensação de que algo precisa mudar? Pode ser o último toque de Deus tentando alcançar o coração. Tem gente esperando um milagre espetacular, uma visão do céu, mas às vezes tudo começa com uma decisão simples: desligar a série e orar, largar a raiva e pedir perdão, parar de fugir e se render. Coisas pequenas que mudam destinos eternos. É simples, mas não é leve. É decisivo. E esse é o momento, o agora.
dá mais para empurrar com a barriga, para deixar para depois, para brincar de espiritualidade. O clamor do Espírito não é para te assustar, é para te acordar, porque enquanto você ainda respira, há graça. Enquanto você ainda sente, há resposta. E se você escutou até aqui, é porque Ele ainda está chamando. Mas a pergunta que não quer calar é: será que vai ser agora? Agora me conta, você sente que ainda consegue ouvir a voz do Espírito Santo? Ou será que o barulho do mundo abafou tudo? Escreve aqui nos comentários, porque sua resposta pode despertar alguém que está lendo e ainda nem percebeu que também está sendo chamado. Se esse vídeo tocou no seu coração, não pare por aqui. Clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai abrir seus olhos para algo ainda mais profundo que você precisa saber. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com quem você ama. Eu sou a luz do mundo e a gente se vê no próximo vídeo.